Vamos lá então, pessoal, para a leitura de mais essa questão. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: se o técnico em informática configurar o computador A com o endereço IPv4 192.168.1.1 e o B com 192.168.1.2, podemos afirmar que a conexão funcionará normalmente, pois os endereços são da mesma classe e os computadores estão identificados de forma distinta, que significa diferente, né? Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Bem, para responder esse tipo de questão, nós precisamos avaliar algumas coisas. Primeiro, temos que saber que quando ele fala sobre IPv4, é o chamado IP versão 4, que é um padrão de endereçamento que, embora antigo, que embora esgotou, ainda é muito utilizado hoje em dia nas redes de computadores, inclusive na própria internet. Embora, aos poucos, nós estamos migrando para o endereçamento IPv6, que é o IP versão 6, que é um endereçamento IP mais moderno. Mas essa questão fala especificamente sobre endereçamento IPv4 e diz que ele deu um IP tal para o computador A e um outro IP para o computador B. Percebe que ele deu dois endereços IPs diferentes, o que está correto. A gente tem que determinar endereços de IPs diferentes para cada computador para que eles possam ser identificados de forma diferente nessa rede, né? 192.68.1.1 e 192.68.1.2. Agora, depois ele diz também que esses endereços são da mesma classe e que os computadores estão identificados de forma distinta. De forma distinta quer dizer de formas diferentes, está correto. Mas será que são da mesma classe? Então, para isso, eu convido vocês agora para a gente observar o seguinte. Quando a gente fala do endereçamento IPv4, que é o IP versão 4, que é um endereçamento aí de 32 bits, mais antigo, nós temos várias classes diferentes nessas alocações de endereços IPv4. Tem a classe A, que vai do endereço 0000 até 127.255.255.255. Essa é a classe A. Na classe B, vai de 128.000 até 191.255.255.255. A classe C vai de 192.000 até 223.255.255.255. Na classe D, nós temos 224.0.0.0 até 239.255.255.255 e a classe E, finalmente, de 240.000 até 255.255.255.254. Então percebe que aí estão as diversas classes. E mais do que isso, pessoal, quero chamar a atenção que existem algumas reservas importantes que nós fazemos no IPv4, como, por exemplo, a chamada reserva para localhost. Esse padrão de endereçamento ele é reservado para comunicação com o computador local. Quer dizer, quando eu quero me comunicar com o meu próprio computador, eu uso sistemas de localhost e o endereço reservado para localhost é 127.0.0.0 até 127.255.255.255. Isso é reserva para localhost, certo? Existe também, pessoal, 3 blocos do espaço de endereçamento IPv4 que são reservados para uso em redes privadas. Dentro da classe A, para uso em rede privada, vai de 10.000 até 10.255.255.255. Na classe B, o reservado para redes privadas vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. E na classe C, que é o que a gente tem lá na questão, os reservados vão de 192.168.00 até 192.168.255.255. Percebe? Classe C é 192.68 de 0 até 255 aqui na parte final, certo? Sabendo disso agora, pessoal, a gente pode voltar lá na questão para dar a resposta se está certo ou errado. Primeiro, a gente vê que ele identificou cada computador A e o computador B com o IPv4, atribuindo um 192.168.1.1 e o outro 192.168.1.2. Isso é endereçamento IP da classe C, reservado para rede privada. Portanto, os dois pertencem à mesma classe, que é a classe C, e são identificados de forma distinta, porque um termina com 1.1 e o outro termina com 1.2. Então está certíssima a questão. Eles são endereçamentos usados em redes privadas,
estão com endereços diferentes, isso está correto, computador A, computador B, cada um com seu endereço, e os dois pertencem à mesma classe, nesse caso a classe C, com endereços reservados para operação dentro da rede privada. E por isso mesmo nós marcamos essa questão como certo, sem dúvida nenhuma. Aliás, questão bem interessante aí falando sobre endereçamento IP. Certo, pessoal?